Olá! Hoje eu quero falar com você, mulher, que quer evoluir na sua carreira e chegar numa posição executiva. E aí, quais seriam, né, as competências que precisariam ser desenvolvidas para que a pessoa realmente estivesse preparada para chegar na posição executiva? Ou seja, quais são competências que ainda precisam de mais desenvolvimento para evoluir da posição de gerência a meio para uma posição executiva. Então, foi pensando nisso que eu selecionei aqui 7 competências para serem mais desenvolvidas por vocês que já estão aí numa posição de gerência a meio, mas que não percebem ainda no dia a dia um uso muito intenso dessas competências, que vocês perceberão quando chegarem na posição executiva. Por isso que é muito bom já ir desenvolvendo, porque de qualquer forma são competências que vão fazer você se destacar dos outros gestores de nível médio que existem na organização. Então, eu vou começar aqui com a primeira delas, que é uma competência que seria mais cerebral, vamos colocar assim, né? Então, é a visão estratégica, a tal da visão estratégica. Então, o que é isso, né? E por que é tão importante? Vamos começar por que é tão importante a visão estratégica, né? Para quem está aí querendo evoluir na carreira, e por que ela ajuda tanto, né, a quem quer evoluir na carreira. Então, a visão estratégica, ela é aquela capacidade de olhar o todo, né? Eu me lembro que um dos presidentes que eu tive o prazer de trabalhar com ele, que era o Edson Bueno, ele dizia muito isso, a tal da visão helicóptero, né? Conseguir olhar a floresta e não só uma árvore. Então, o executivo, né, o bom executivo, ele faz parte, ele é integrante da equipe de diretoria, de executivos da empresa, e por isso ele não pode mais considerar só a sua árvore e os problemas da sua área. Ele tem que entender, né, tudo que está acontecendo ali na floresta para a tomada de decisão, para saber o que ele precisa fazer na área para a melhoria, né, do desempenho da área, para a melhoria do desempenho da organização como um todo. Ou seja, para de pensar na área, ou nas áreas, né, de atuação dele como diretor, como executivo, e pensa sempre no resultado da empresa como um todo. Essa é a visão estratégica. No nível gerencial, é uma competência que não é muito usada. Por que não é muito usada? Porque cabe ao gerente, né, olhar para a árvore e fazer aquela árvore produzir mais frutos, os frutos mais bonitos, ou seja, cuidar da árvore, né? Então, da árvore como um todo, né? De toda da base, né, da raiz até os frutos. Então, cabe ali ao gerente uma visão da árvore, né? No máximo, ele vai ter ali ainda o cuidado do que está próximo, até porque se o que está próximo não estiver bem, tiver com alguma praga, pode passar para a própria árvore dele. Então, ele acaba tendo uma visão ali de um pedaço da floresta, né? Vamos estabelecer assim, ele não tem uma visão, não tem necessidade de ter uma visão da floresta como um todo, mas ter uma visão da floresta como um todo só agrega valor até para que ele tome decisões da sua própria árvore e possa também levar contribuições dele individualmente para a floresta como um todo. Então, é uma competência muito importante. Como é que a gente desenvolve a visão estratégica? O primeiro passo é entender muito do negócio. Tem que entender o negócio. Eu me lembro que alguns problemas que, por exemplo, a gente tinha numa área de recursos humanos, né, é que muitas vezes o profissional da área,
técnico, profissional da área, desenvolve, por exemplo, um programa de treinamento belíssimo que vai atender às demandas aí dos gestores da área cliente dele, em termos das competências, das habilidades que precisam ser desenvolvidas em seus colaboradores, só que o programa não consegue ser implementado, porque o profissional de RH que desenvolveu aquele programa não entendia o negócio, não entendia o funcionamento da outra área e estabelecia, por exemplo, uma carga horária e uma distribuição de horários de treinamento que era completamente incompatível com o dia a dia da área. Então, mesmo sendo gerente, a gente precisa entender o negócio, a empresa, a própria área. Então, a empresa vai demandar que você entenda as outras áreas, os processos, os macroprocessos da empresa e o negócio, porque muitas vezes, né, é uma característica do negócio, é uma área, né, que dentro daquela indústria ali, daquele serviço ali, é uma área que tem um funcionamento, por exemplo, 24 horas. Né, tem que estar ligada às 24 horas por dia. Então, você conseguir alcançar os colaboradores que não estão lá durante o dia, por exemplo, passa a ser uma questão muito relevante. Então, entender o negócio, né, como é que funciona o negócio, as características daquele negócio, porque também muitas vezes há um questionamento, por que essa área funciona assim? Por que não pode mudar? Por que não pode fazer assim? Por que não? Porque a forma mais que já foi testada daquele funcionamento é a melhor para os resultados que precisam ser alcançados. Então, muitas vezes se questiona, né, o funcionamento de outra área para adotar uma solução que é excelente, mas que é inviável. Então, precisa entender o negócio, precisa entender os macroprocessos e, obviamente, a própria área, a própria árvore ali, para também estar gerando os frutos, cuidando para gerar os frutos. Então, ampliar, ter essa visão de negócio, de macroprocesso e das árvores é fundamental. E como é que se desenvolve isso? Vivenciando e perguntando, né? Porque eu acho que muitas vezes os profissionais, eles evitam fazer perguntas, né? Mas por que funciona assim? Existe alguma possibilidade de funcionar assado? Há uma possibilidade de eu fazer isso? Ou seja, tem que perguntar, tem que ir na área, tem que observar o funcionamento da área, das outras áreas, para entender, por exemplo, os impactos das decisões que toma na própria área. Eu me lembro de uma situação que houve uma melhoria numa área afim e realmente começou naquela área a organizar o trabalho de tal forma que assim que entrava já era processado e já era enviado para outra área. Só que essa aceleração, que era ótima para o cliente, era ótima para resolver aí algumas questões, não era ótima para a próxima área que ia pegar o que estava processado ali e fazer a parte que lhe cabia daquele trabalho para depois chegar ao cliente. Ou seja, ao invés de melhorar, o processo piorou, porque a área passou a ser um gargalo, ela começou a receber um fluxo de informações que ela não estava preparada para receber, e praticamente a outra área colapsou, que era de outra diretoria, então foi assim bastante complicado. Se entendesse, né, os macroprocessos, ter-se-ia conversado com o outro gestor para se chegar aí no denominador comum para que ele tivesse preparado, né, porque foi, obviamente, depois do caos, aí sentamos, conversamos e redesenhamos o processo de forma que fosse bom para as duas áreas. Então, tem que entender os macroprocessos, tem que entender as características do negócio e, obviamente, óbvio, né, o próprio trabalho, a própria árvore, para sempre estar produzindo aí
os melhores frutos e a maior quantidade de frutos possíveis. E aí vem para a segunda competência, né, que né, se tornar um executivo, você precisa pensar no todo, precisa pensar aí nos fluxos como um todo, conforme eu mostrei no outro exemplo que eu falei. Então, precisa tomar decisões para o todo e pelo todo, e não só pela árvore, né? Porque muitas vezes, ao invés de melhorar, a gente piora o que funcionava, porque antes funcionava. Aí a gente faz uma mudança numa parte aí do macro processo e para o restante, né? A linha de produção é interrompida porque as outras partes não estavam preparadas para o que viria da parte inicial, né? Da primeira parte aí. Então, é muito importante que seja uma tomada de decisão que considere o todo, que seja visando o todo para o todo. Quando se é diretor, não se pensa mais só na área, né, na sua área de atuação. Tem que pensar na empresa, no impacto daquela decisão na empresa. Então, muitas vezes, alguns projetos, eles têm que parar. Ao invés de avançar, estar totalmente preparado para avançar, você precisa parar um processo para realmente cuidar do todo, para que aquele processo aí possa estar evoluindo e garantindo os resultados da empresa. Porque o foco são os resultados da empresa. Porque muitas vezes, né, as pessoas ficam assim, mas, poxa, a gente está avançando, o outro tem que avançar também. Mas a gente avança junto, né? O objetivo é avançar junto, é fazer, é fortalecer a empresa, né? Nós estamos dentro da organização, a gente perde energia quando não cuida um do outro, né? Quando não pensa um no outro, quando não age como equipe. A gente precisa aprender a agir como equipe. O gerente, para o gerente, equipe é aquele grupo ali que faz parte da área dele. Para o executivo, equipe vai muito além do grupo que está sobre a sua liderança. A equipe passa a ser a empresa como um todo, todas as equipes juntas ali para chegar ao bem comum, aos resultados da empresa. Uma outra competência que todo líder tem que ter, né? Mas obviamente quando chega na posição executiva vai ser muito demandada, e quando se é um gerente querendo ascender para uma posição executiva, ela é muito observada, que seria a postura executiva, né? A pessoa já manifestar uma autoridade perante os pares, perante as chefias, ou seja, aquelas pessoas precisa desenvolver aquela tal autoridade que a pessoa não fica abalada diante de uma sala cheia de executivos, né? Se tiver que apresentar, por exemplo, resultados para uma sala de líderes, de líderes hierárquicos superiores a ela, ou seja, a pessoa vai lá, faz o seu melhor, não se intimida por estar ali naquele momento no comando de uma equipe executiva. Tem a ver também com pessoas que conseguem, né, estabelecer uma comunicação, que também não se intimidam, que conseguem se posicionar mesmo diante aí de um grupo, né, muito mais qualificado, muitas vezes, até fora da empresa, pessoas que têm esse porte, né, uma postura de que eu me sinto capaz, eu vou fazer, eu posso realizar, eu posso entregar, e obviamente que vão se apresentar de uma forma adequada, né? Há muita discussão hoje em dia sobre que as pessoas têm que ter liberdade de se vestir. Eu realmente acho que as pessoas devem ter liberdade de se expressar como elas queiram. Só que cada trabalho vai exigir aí um tipo, né, de vestimenta mais adequado para que ele se realize, né, mais adequado para garantir a segurança
e o bem-estar do profissional. Então, tem coisas que são mais adequadas, né? Eu estava assistindo um filme e a pessoa estava chegando numa obra com uma sandália salto 15, toda linda, toda esplendorosa, e plaft, pisou na lama e a sandália plaft, arrebentou na hora. Ou seja, estava elegante para uma reunião de executivos, mas obviamente estava muito da mal vestida, da mal preparada para estar visitando uma obra. Da mesma forma, uma pessoa não vai numa reunião, né, de conselho, de bermudinha, de camisetinha, porque não vai ser compatível aí com o ambiente, não é a forma que vai passar a seriedade que precisa passar ali para lidar ou com investidores ou com conselheiros da empresa. Então é uma questão até de respeito, né? O que o outro espera que eu vista, qual é o padrão de segurança aqui, por exemplo, numa unidade de saúde, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar muito na área de saúde, que é uma área que realmente vai demandar muitas competências dos profissionais líderes, né? Um líder, né, tem que se vestir focado na segurança. Então, o calçado mais adequado é o tênis, de preferência tênis de couro, para que evitar acidentes, de jaleco, usar o jaleco da forma adequada, né? Então, na hora das refeições, ou se sair da unidade, não levar o jaleco. Então, tem todas as normas de segurança para garantir isso. Não usar, por exemplo, anéis, joias, etc. Não é possível isso enquanto está na unidade de saúde. Então, isso é a forma adequada, essa é a forma que se espera de uma pessoa que está vestida adequadamente para estar ali liderando uma unidade de saúde. Ah, mas, poxa, fica tão mais bonitinho com colar. Fica mais bonitinho, mas não é o correto, não é o adequado. Da mesma forma, para uma reunião com investidores, da mesma forma, para visitar uma obra. Então, a gente tem que estar vestido adequado, conforme a expectativa do outro, né, de quem está ali esperando da gente. Então, na unidade de saúde, os colaboradores estão esperando que a gente dite aí a relevância das questões de segurança e que são extremamente importantes. Então, a liderança tem que estar vestida adequadamente no quesito de segurança e não é com uma sandália salto 15, não é aí vestindo um tair assim assado, mas é o jaleco, que é a ausência aí de joias. Vamos sempre cuidar de estar vestido da forma mais adequada, conforme a expectativa também do grupo com o qual a gente está convivendo. De forma nenhuma, as pessoas têm que deixar a sua liberdade de se expressar, de usar a roupa que quer, então, ou que pode pagar. Então, não precisa ser o tênis da última moda, o tênis mais caro, mas é um calçado fechado, um calçado que previna acidentes, né? Que evite acidentes na unidade de saúde. Da mesma forma, não vai para uma obra com uma sandália, que também não é adequado. O ideal é uma bota, né? Se você vai visitar aí uma obra que vai ter lama, que vai ter também situações de perigo, um prego, por exemplo, então um solado duro, um solado resistente, que a pessoa não pise num prego. Então, sempre adequado. Eu acho que a palavra correta, quando a gente está falando aí da apresentação do vestuário, é a forma adequada para o público, para o local e sempre, né, considerando questões de segurança do seu próprio bem-estar, né, da sua própria saúde. Uma outra questão muito importante é o planejamento baseado em metas, né? Muitas vezes o gerente ele não desmembra as metas que ele recebe para
a sua equipe, né? O gerente, o coordenador, o supervisor não tem essa preocupação em desmembrar as metas, ou seja, de criar novas metas para os integrantes da sua equipe. E isso é fundamental para que se alcance as grandes metas da organização, para motivar o colaborador, para engajar o colaborador nas grandes metas da empresa. Então, o papel crucial, fundamental do gerente, e aí é do gerente mesmo, é o desmembramento para a sua equipe, porque o executivo tem que cuidar de desmembrar aí para seus gestores, os gestores para suas equipes. Então, fundamental planejar baseado em metas e, obviamente, o desmembramento dessas metas para até os indivíduos, até chegar aos indivíduos, né? Porque existe aí na questão do planejamento uma distinção. Quando se chega no nível executivo, o planejamento ele é organizado para o futuro, né? Para construir uma empresa que está se sonhando para o futuro. Então, na verdade, muitas vezes o planejamento é visando até um estabelecimento de uma infraestrutura capaz de levar a empresa para aquele futuro que está sendo sonhado, né? O gestor, ele pensa já num futuro mais curto prazo, no presente, né? Como é que eu consigo entregar as metas que a empresa precisa hoje para que ela possa usar os recursos para construir esse futuro. Então, é muito uma visão daquele mês, do máximo daquele ano, né? A meta muito anual no máximo. O nível executivo já cuida aí de 3 a 5 anos. E, obviamente, na operação, são metas diárias, né? Um estabelecimento diário de metas que precisa ser acompanhado aí pelos gestores, porque caso comece a sinalizar que as metas diárias não estão acontecendo, é óbvio que a meta mensal não vai acontecer. Então, as ações aí de correção, lidar com as intercorrências, criar aí os famosos planos B, né, as contingências para garantir que o resultado final aconteça. Planejar com base em meta que seja ao mesmo tempo desafiadora, mas atingível. Porque muitas pessoas estabelecem metas inatingíveis e não existe pior desmotivador do que uma meta inatingível. Porque se na hora você já percebe que a meta é inatingível, você imediatamente para de pensar em como chegar lá. Há um bloqueio, é como se bloqueasse e a meta é ignorada. As pessoas começam a trabalhar por outras razões e não por aquela meta. Então, muito cuidado com meta que não é atingível. A meta tem que ser atingível, as pessoas têm que perceber que a meta é atingível e, obviamente, desafiadora. Também meta muito fácil atua de uma forma desmotivadora, porque a pessoa, então faz, pode deixar, amanhã a gente vê isso, não precisa ver que agora, e aí começa também a procrastinar e pode até não atingir a meta que era muito fácil. Então, meta muito fácil, meta muito difícil, pode não acontecer, porque vai haver uma procrastinação. Num caso, porque é impossível mesmo, não vamos nem tentar. E no outro, é fácil, amanhã a gente vê, e nunca vê, e não vai acontecer. Objetivos, metas desafiadoras, mais atingíveis, e tá sempre aí pensando no desmembramento. Recebe um planejamento maior de cima e tem que desmembrar. E esse exercício vai realmente posicionando o pensamento da pessoa naquela visão estratégica lá, porque ela vai começando a entender melhor o que acontece na própria área, vai ampliando aí o entendimento de como é que as coisas acontecem. É muito legal. O desmembramento de metas é realmente uma coisa que
os líderes precisam exercitar e precisam fazer, e que desenvolve, sem dúvida nenhuma, um entendimento cada vez melhor do funcionamento da área e do funcionamento da empresa. Um outro fator que é muito relevante, né, e que posiciona qualquer liderança já num lugar mais alto, aí na espera aí da promoção, é se abrir para pensar fora da caixa. Ou seja, pensar de soluções criativas realmente, pensar em inovações, se abrir para pensar em inovações, né? Então, muitas vezes, porque está lá na operação e tem que cuidar para que foi planejado acontecer, e aí olha para a operação, para o funcionamento, né, dentro aí da melhoria contínua, de fazer, né, pequenos ajustes para que as coisas aconteçam de fato, para que haja as entregas. Mas um líder, né, um profissional, uma liderança que quer chegar numa posição executiva já tem que se abrir para o novo, né, tem que estar sempre contribuindo. E para isso ela precisa estar muito up-to-date com o que está acontecendo com o mercado. Então o lifelong learning e o life-wide learning é fundamental para toda liderança que quer pensar, que se abriu para pensar fora da caixa. Por quê? Porque ela vendo, né, o que outros negócios, life-wide, o que outros negócios estão fazendo e que está trazendo uma inovação. Então, participar de eventos em que outros profissionais troquem informações, participar de um curso em que profissionais de outros negócios, de outras empresas, falem sobre soluções que eles adotaram, e aí trazer aquilo, né, pensar naquela solução de uma forma adaptada para a própria empresa. Olha que coisa incrível, né? Como é que isso pode levar a uma solução extremamente inovadora para um problema que a empresa tinha, por exemplo. Então, life-wide learning é fundamental para quem quer realmente se abrir para pensar fora da caixa, e o lifelong learning, que é estar sempre aprendendo com essa postura de que o que eu já faço, o que eu já estudei, o que eu já aprendi, eu não tenho tempo mais para me desenvolver, então é em cima do que eu sei, eu sei como solucionar este problema, ninguém precisa me dizer como fazer, porque eu vou lá e faço. Então, essa não é uma postura de quem quer pensar fora da caixa, porque para pensar fora da caixa, eu tenho que aceitar a possibilidade de que existe uma forma melhor, uma forma mais inteligente, uma forma mais econômica de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. É claro, né, que quando a gente está na posição gerencial, muitas vezes as inovações são difíceis, porque num primeiro momento você tem uma queda de produtividade, de resultado, porque as pessoas têm que se adaptar, por exemplo, a uma nova tecnologia, a uma nova ferramenta, então leva um tempo aí de aprendizado até que a nova tecnologia ou a nova ferramenta seja implantada realmente dentro das pessoas e elas passem a usar isso de uma forma medular. O que eu estou querendo dizer com isso não é no automático, né? Naquele automático ruim que as pessoas fazem sem prestar atenção e aí podem incorrer em erros, em acidentes, etc. Mas fazer de uma forma medular é como dirigir, né? Quando a gente aprende a dirigir, os primeiros dias que a gente sai com o carro é uma tortura, né? Porque tem que dominar o carro, dominar o veículo, pedais, espelhos, volante, tem que dominar o carro, ao mesmo tempo que tem que ter toda a consciência do entorno, né, do trânsito, e as motos passando de um lado do outro loucamente. Então é realmente muito estressante. Os ônibus, os caminhões, os carros, um domínio, o sinal de trânsito que vai fechar é um domínio geral
que a gente tem que ter e é muito difícil, né? A gente sua muito, a gente sofre. Tem muito sofrimento aí quando a gente, logo que a gente sai, acabou de aprender aí a dirigir, tem a estar com a carteira e tal, é difícil. Mas com o tempo, isso acaba sendo medular. Então a gente vai mudar de faixa, a gente já sabe que vem. É incrível, né? Antes da gente fazer o movimento, a gente já sabe que não dá para mudar de faixa agora, mesmo estando ali com espaço disponível para mudar de faixa, porque não dá para explicar muito bem, você percebe e passa uma moto, né, loucamente e você aí consegue fazer com mais segurança, por exemplo, a mudança de faixa. E é isso. É a consciência, é a ampliação da consciência que a gente precisa ter para conseguir fazer, atuar de uma forma cada vez mais inovadora, fora da caixa. Vamos para um próximo fator. E o próximo fator é a capacidade, né, de persuasão, de negociação que a pessoa tem que desenvolver com o próprio chefe e os outros chefes na organização, porque realmente, né, na posição executiva existem negociações o tempo todo, porque os recursos são escassos e cada um vai querer aí ter mais recursos para fazer as melhorias que entende que gerarão um impacto maior para a empresa. Então, tem que desenvolver essa capacidade de persuasão, de ter argumentos, né, de mostrar realmente a relevância e os impactos e de ter aí, estabelecer parceiros que vão estar junto com você, defendendo, né, as suas ideias. Então, esse exercício, né, de negociação para cima, de ter essa defesa de argumentação é muito importante. Fazer apresentações que sejam persuasivas, adotar uma mente, né, voltada para o outro, né, usando muito a questão da empatia, do entendimento do que os outros estão precisando, aí volta lá para a questão que a gente falou da visão holística, né? Porque muitas vezes um projeto da área vai impactar favoravelmente outras áreas, só que a pessoa esquece, né? Não usa isso como um argumento forte para obter os recursos necessários para conseguir aquele recurso. Você, como gestor, quando vai falar com o seu próprio chefe, seu executivo, tem que usar essa argumentação, porque isso vai dar para o seu próprio chefe, seu gestor, argumentos também no momento que ele estiver defendendo um ou outro projeto aí perante a diretoria para a melhoria dos processos, para atingimento dos objetivos aí que são ambiciosos nas organizações. Então, você precisa desenvolver essa competência aí da persuasão, essa capacidade de negociar mesmo, porque muitas vezes, né, o gestor do nível médio é convidado a participar da reunião de diretoria para justamente estar contribuindo aí para o convencimento das outras áreas, do próprio CEO da empresa sobre um determinado projeto, ou tem que fazer uma apresentação para uma outra área, uma área cliente, para que essa área cliente realmente diga se aquele projeto é interessante ou não para ela e tal. Então, desenvolver essa habilidade de persuasão, de negociação, né, com chefes, com outros diretores, com o próprio diretor, é uma competência que a gente aprende fazendo. É realmente a prática que vai levar, mas tudo começa no pensamento, e o pensamento é em cima da necessidade do outro. Então, qual é parte do objetivo macro da empresa,
parte do problema que acontece numa outra área, como é que a minha área pode estar contribuindo e o que eu preciso, qual a ferramenta que eu preciso para estar gerando essa contribuição. Então, volta aí para a visão holística dos macroprocessos, dos impactos. Então, são competências que realmente estão interligadas e que são fundamentais. Agora eu vou falar da competência que eu já falei em outros vídeos, mas que realmente a cada nível que a gente vai ascendendo na hierarquia da organização, é a competência que sustenta tudo, que é o equilíbrio emocional. Então, o novo líder, né, ele é o cara que tem que ter equilíbrio emocional. E isso a gente não está falando que é uma pessoa que não controla as suas, que controla demais as suas emoções, que não transmite nenhuma emoção. É equilíbrio emocional. Então, a gente espera que as pessoas reajam diante de situações críticas, que elas demonstrem que elas sentiram alguma coisa, que aquilo tem relevância sim, mas que é possível, por exemplo, ultrapassar aquela dificuldade com uma postura assim assada. Eu vou dar algumas ideias de por que o equilíbrio emocional é importante. Outro dia eu estava assistindo uma série e a profissional, né, vinha de um outro setor e ela estava ali num setor de aprendizado e tinha aí uma disputa. Era um momento de negociação, tinha uma disputa entre as profissionais envolvidas, no caso eram mulheres, as profissionais envolvidas sobre um determinado projeto importante, muito importante, de muito valor econômico mesmo. Elas eram profissionais de vendas, então o comissionamento era importante. Então, ali, aquela disputa, e uma das profissionais diz, olha, eu tenho mais experiência e, além de tudo, eu tenho um excelente relacionamento com o nosso líder, então somos amigos, eu tenho quase certeza que esse projeto deve vir para mim. Foi infeliz, porque realmente ela não precisava falar da questão da amizade. A profissional nova, que ainda estava se sentindo mais insegura, tomou aquilo como a forma de decidir da empresa de favoritismo. E virou inimiga número 1 da tal profissional e teve um comportamento totalmente de descontrole emocional. Então, em algum momento era muito agressiva com a profissional e numa determinada situação fez bico, ficou chateadíssima, deixou o trabalho e foi lá ficar aborrecida. E, inclusive, numa conversa com o chefe, apontou que ele tomava decisões por favoritismo. O que foi muito ruim, abalou a relação dela com a equipe, dela com o chefe. Ela ficou numa posição difícil e ela só dizia, não, eu sou uma pessoa muito transparente, eu digo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Existe, sim, uma necessidade da gente ser, né, verdadeiro, da gente viver aí o que a gente considera importante, né? Então, existem valores que a gente não pode ultrapassar. Se esse valor está sendo, não é uma coisa respeitada na empresa, então a gente tem que repensar se a gente pode trabalhar numa empresa que não tem os mesmos valores que eu. Mas será que eu não estou tendo uma uma reação acima do necessário? Ou será que eu não estou sendo mais realista que o rei com relação, né, ao favoritismo? Porque a escolha do chefe, e o chefe disse para ela, foi baseado na experiência. Era a profissional mais experiente, como é um projeto de um valor mais alto, ele, obviamente, tomou a decisão única e exclusivamente pela experiência, pelo fator de ter já uma vivência maior no funcionamento do negócio, do funcionamento da empresa, do funcionamento dos processos. Então, foi para outra profissional. Isso é super importante, né? Ele tomou uma decisão racional.
Mas ela não conseguia ouvir isso, ela só ouvia que ele tomou a decisão baseado aí na relação de amizade. E ela começou a atacar, né, o chefe, para que ele não tomasse uma decisão baseada nisso, e ao invés, né, de mudar a atitude, de repensar, de olhar com outros olhos, ela começou a querer impor que a outra tivesse um determinado comportamento com ela nas visitas e tal. Claro que existem arestas, sempre existe uma aresta ou outra que precisa ser aí resolvida, mas não de uma forma, você tem que agir do jeito que eu acho. Ela teve um posicionamento muito infeliz e com isso, né, perdeu a oportunidade de participar aí de uma viagem que eles fizeram para novos negócios, que ela teria contribuído sem dúvida nenhuma. Então, equilíbrio emocional é dosar as coisas, é saber dosar as coisas e trazer, né, a situação de uma forma que a gente leve racionalidade para aquela emoção que a gente está sentindo. A gente tem sim que ser uma pessoa, né, normal, que tem reações diante dos eventos, porque o contrário também é muito ruim, né? Pessoas que veem uma situação difícil e a pessoa fica com cara de paisagem. Por que a pessoa que não transmite nenhuma emoção é difícil de se relacionar, de criar vínculo com as pessoas? Porque as pessoas não conseguem confiar nela. Então, as pessoas mais impassíveis, as pessoas que não transmitem emoção, sempre geram no outro uma dúvida sobre o que é que ela está pensando, o que é que ela vai fazer, como que ela vai agir aqui. Então, há muita desconfiança, e a confiança é uma palavra de ordem para qualquer profissional, né? Os outros precisam confiar nele, e a forma de confiar é a troca aí de emoções, é conseguir, de alguma forma, transmitir as emoções para que o outro possa empatizar, entender como você vai funcionar e como você vai reagir diante aí de algumas circunstâncias. As pessoas esperam alguma emoção, e uma emoção equilibrada, para que essa troca seja frutífera, né? Seja uma troca de desenvolvimento para todos. E claro, né, que quanto mais a liderança vai evoluindo na posição, mais importante esse equilíbrio emocional. A vida é muito difícil, tem mudanças, né? O mercado muda o tempo todo, novos, uma nova concorrência pode se estabelecer muito rápido, isso gera muita insegurança. Você tem mudança na legislação que pode mudar a forma de fazer o negócio, pode tornar, por exemplo, o sistema de informação da empresa obsoleto, e aí tem que investir num novo sistema. Mudança de sistema é uma das coisas mais complexas que uma empresa pode ter que viver, né? Eu já vivi em duas situações a questão da mudança sistêmica, e uma foi tão complexa, o processo estava tão despreparada a empresa, que acabou aí contribuindo e muito para que a empresa deixasse de existir. Então, a mudança pode ser não uma gota d'água, mas um jato d'água para que o copo transborde e as questões financeiras apareçam de uma forma alarmante, aí, levando ao fim de uma organização. E em outra, que foi muito melhor planejada, e aí realmente se conseguiu a introdução com sucesso, mas com muitos percalços, muita dor. É um processo extremamente doloroso, por exemplo, a mudança sistêmica. E a liderança tem que manter o equilíbrio emocional, porque as pessoas precisam acreditar que elas conseguirão, que elas serão capazes, por exemplo, de ultrapassar aquela dificuldade, e que terão o apoio da liderança para ultrapassar aquela dificuldade.
existem N situações, né? Planos de governo catastróficos que geram uma insegurança danada e muitas vezes fazem a empresa parar. Então, um líder com equilíbrio emocional é aquele que consegue ler aí as informações de mercado, ler o que está acontecendo na empresa e fazer disso uma alavanca para o crescimento, né? Trazer tudo que ele sabe para levar as pessoas para o movimento, tirar ali da inércia, tirar ali daquele momento de pena de si mesmo, de coitadinhos, somos coitadinhos, olha o que aconteceu, vai tudo acabar, o mundo acabou, a vida acabou, não tem solução, e tem sim, a gente vai encontrar o caminho, o problema está dado para todos, né? Quando é um plano de governo, está todos, então qual vai ser a nossa solução? E vamos para frente. Então eu vivi isso e foi incrível ver essa liderança chegando no momento que estavam todos praticamente parados, e essa liderança trouxe todo mundo para o movimento, para a ação e para que a gente realmente recuperasse a crença na gente mesmo, na nossa capacidade de lidar com esses desafios e ainda fazer mais, né? Chegar além do que aquele pequeno desafio estava trazendo. O equilíbrio emocional é importante sempre, no dia a dia, diante dos pequenos percalços do dia a dia. A gente espera da liderança que a liderança tenha equilíbrio para entender. É claro que existem situações, né? O próprio colaborador sabe que o líder precisa ir até muitas vezes abafar e ficar insatisfeito com a situação, mas de uma forma equilibrada, né? Você vai, mas você consegue respirar, que é um desafio número 1 e o exercício mais importante para que a gente volte aí para o nosso centro é a respiração, porque a respiração regula o corpo também. E o corpo vai definir aí, vai oxigenar o cérebro para trazer um pensamento que vai gerar uma emoção, né? Pensamentos definem emoções, que definem as ações, que definem os nossos resultados. Então, respira, oxigena o cérebro e aí a gente é capaz de trazer racionalidade para essas emoções que vão gerar ações mais equilibradas também e, obviamente, melhores resultados para você mesmo e para a empresa. Então, eu falei hoje com vocês aqui 7 competências fundamentais para vocês já estarem ligados nelas, já estarem buscando desenvolver, porque elas vão contribuir para o próprio trabalho, para que vocês deem soluções cada vez melhores para a empresa e, obviamente, quando chegarem à posição executiva, vocês vão estar muito bem preparados para lidar com os desafios e não serão poucos os desafios que serão desacortinados quando vocês chegarem na posição executiva, mas estando preparado a gente não sofre, ou sofre bem menos e realmente fica muito feliz com os resultados, né? Com a nossa capacidade de contribuir e gerar resultados. Até o próximo.